Por favor, abra sua Bíblia no primeiro livro das Crônicas. Se você chegou um pouquinho depois do momento de oração, nosso pastor roga as orações da igreja por sua saúde, razão pela qual ele não pôde estar conosco aqui nesta noite. Então, nas suas orações, apresento o nosso pastor Gerson e toda a sua família. Primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 1 e o versículo de número 1 apenas. Primeiras Crônicas 1 e 1. Todos acharam? Na minha Bíblia e na sua Bíblia deve estar escrito assim: Adão, Sete, Enos. É assim que está na sua Bíblia? Amém. Meus irmãos, quando nós olhamos para a Bíblia e declaramos que toda ela é inspirada pelo Espírito Santo, significa que tudo que está aqui escrito tem um fundamento e tem uma explicação para que se aplique à nossa vida. Não é de hoje que nós escutamos algumas pessoas dizerem que sempre que chegam nas partes das genealogias da Bíblia, a vontade que dá é pular os versículos. Não é assim? É desse jeito. E não é de hoje. Porque, vez por outra, a gente ouve o seguinte comentário: para que é que eu quero saber quem era filho de quem? Quem era o pai de quem? Quantos filhos alguém teve? Não é assim? Mas, irmãos, tudo tem um propósito na Bíblia. Você quer ver esse versículo de forma diferente para a gente começar a entender um pouquinho mais? Veja Lucas capítulo 3, versículo 38. Lucas capítulo 3, versículo 38. Como é que está aí no telão? E Cainã de Enos, Enos de Sete, Sete de Adão, e Adão. Olha que coisa bonita. Quem foi o pai de Enos? Cainã. E o pai de Sete? Enos. E o pai de Adão? Deus. A primeira verdade que a genealogia bíblica me diz é que você, Áquila, veio à terra porque lá no começo, Deus, pela sua infinita bondade, olhou para a terra quando ela ainda era vazia e sem forma, chamou a Trindade para uma reunião no céu e disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e segundo a nossa. Isso é tão forte que quando Adão procurava na terra quem é meu pai, quem foi minha mãe, ele tinha que levantar os olhos para o céu e esperar o final da tarde para dizer: papai está chegando para conversar comigo no jardim. Sempre que você olhar para a genealogia bíblica, a partir de hoje, você começa a entender: se eu começar a puxar o meu passado, meu pai, meu avô, meu bisavô, meu trisavô, meu umbigo vai me levar lá para o jardim do Éden, onde Deus pegou um pouco do pó da terra, modelou o boneco, colocou na sua mão, soprou na sua narina. Genealogia bíblica é uma coisa que começa a nos ensinar que o controle do tempo, o controle da história, o controle das estações, o controle dos dias, tudo isso está debaixo do governo e da mão de Deus. Não existe como tirar da mão dele o controle sobre essas coisas.
Olha, a ciência e o conhecimento do homem evoluíram muito. Observe que antigamente, quando nós íamos, por exemplo, de João Pessoa para Cajazeiras, segundo as pessoas me contavam lá em Cajazeiras, antes de ter a BR, quando era de barro, eles demoravam cerca de 28 dias para chegar lá. Está aqui um irmão nosso que veio de Souza, que é bem pertinho, 30 e poucos quilômetros, 27 quilômetros de diferença de um para o outro. Imagine o que é você passar quase um mês sentado em cima de um cavalo, ou numa carruagem, numa carroça, saindo de João Pessoa devagarzinho, e 28 dias depois chegar lá. Nosso irmão de Assis, na época de 50, para chegar lá, demorava 8 dias. Hoje nós saímos daqui com 7 horas de carro, indo devagarzinho pela sombra, chega lá. O conhecimento do homem evoluiu tanto que nós pegamos um avião aqui em João Pessoa e em poucas horas nós estamos no Rio de Janeiro. É assim ou não é? Nós pegamos um avião aqui e quando a gente menos espera, está descendo em Nova York. O conhecimento do homem evoluiu tanto que os homens já conseguem construir foguetes com poucas horas, já estão na Lua. E os foguetes agora conseguem até dar ré, que antigamente não dava. Mas o conhecimento do homem não consegue segurar o tempo, não consegue controlar o tempo, não consegue entender o que vai acontecer amanhã, não sabe nem se amanhã nós estaremos aqui. No conhecimento do homem, por mais que ele faça plano, por mais que tenha condição de executar, se Deus não determinar e não deixar, fica só no papel e na prancheta. Mas quando o meu Deus, quando o seu Deus, quando o nosso Deus determina na história o que ele vai fazer, pode se levantar imperador, pode se mudar a estação, pode haver terremoto, maremoto, tsunami. Se está determinado para acontecer, ele vai fazer acontecer. Tanto é assim que se você pegar a sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo 10, no versículo 13, Josué capítulo 10, versículo 13, vai dizer que Israel estava numa peleja muito difícil contra os seus inimigos. E Josué, que era um general de batalha, diferente de Moisés, que era um legislador, Josué era muito bom de batalha, tanto ele quanto Caleb. Josué diz, olha, pelo que eu estou vendo no céu, o sol já está começando a querer baixar, e se escurecer, esse povo vai fugir, vai escapar e vai continuar dando trabalho para a gente, porque eles vão voltar mais preparados, e aí a dificuldade vai aumentar. Como é que a gente faz? Porque o sol está lá em cima, a terra está aqui embaixo, o dia já está passando. Como é que eu faço para controlar o tempo? Se você não acredita, você vai ficar calado. Mas se você acredita, Josué levantou as mãos aos céus e disse, ó, tu lua que está no vale de Aijalon, e tu sol no vale de Gibeão, detente para onde você está, porque o povo de Deus está saindo na peleja, e nós só vamos parar quando terminar a determinação do Senhor. E às vezes quando a gente fala sobre esse versículo, a gente pensa que o sol parou assim, meia hora. Meia hora dava para fazer. Não, o texto bíblico, se você ler aí com calma, vai dizer que o sol parou quase por um dia. Eu não sei de quanto tempo você está precisando, mas eu sei que se Deus precisar parar o tempo para você receber a sua resposta, Ele é Deus para fazer o tempo parar. E se você crê nisso, diga glória a Jesus. Mas talvez você esteja num grupo não que precise que o tempo pare. Talvez você já tenha dito para você, olhando para o espelho ou dentro do seu quarto, que a sua oportunidade passou. O tempo passou. E tempo que passa, não volta. Nós escutamos as pessoas dizendo que o ontem já passou, o amanhã não nos pertence, nós só temos o hoje. Mas você serve a um Deus. Olha o que é que ele escreveu lá em Isaías capítulo 38 versículo 8. Lá em Isaías capítulo 38, versículo 8, Isaías bate na porta do rei, diz assim, você quer um sinal?
Pois Deus vai falar com você. Você acha que a sua oportunidade passou? Você acha que o seu cabelo já está branco? Que o seu joelho está doendo demais? Que as suas pernas estão inchando muito? Que você já não tem mais firmeza na caminhada? Que a sua voz já não é a mesma? A sua visão já não é a mesma? Você serve a um Deus que me mandou nesta noite para dizer a você: se for preciso, eu farei retroceder o tempo para você saber que eu estou escrevendo a sua história. Ele é Deus que controla o tempo, tanto para passar quanto para voltar. E quem está na fila de espera, irmão Jorge? Como é que fica? Senhor, já faz tanto tempo. Passa logo, faz passar. Está demorando muito. Está demorando muito. Será que Jesus pode fazer a terra girar um pouquinho mais rápido para esse dia terminar logo? Veja Mateus 24, 22. Mateus 24, 22, Jesus vai dizer assim: se aqueles dias não tivessem sido abreviados, sabe o que é que Jesus está dizendo para mim? O plano que ele escreveu, irmão Isaac, quando ele colocou seu nome no livro da vida e olhou para o calendário do céu, ele disse: Isaac vai me conhecer num tempo difícil. Num tempo em que o evangelho vai estar misturado com muita invenção, com muita meninice, com muito ensinamento que não procede do céu. Aquelas pessoas que estão aqui comigo hoje, nesta noite, escutando essa palavra, sabe que se a gente voltar 10 anos, 15 anos, 20 anos no evangelho que a gente recebeu, sabe que se a gente não se agarrar àquela doutrina e não sair pedindo força a Deus para guardar a boa comida que a gente comeu, é capaz de a gente estar achando que lasanha é melhor do que pirão. Mas nesta noite nós vamos voltar a comer pirão em nome de Jesus, porque a palavra, o ensino puro, a sã doutrina não vai ser roubado do nosso coração. Jesus Cristo é tão bom, Samuel, que ele vai fazer o tempo passar mais rápido, que é para você dizer Maranata, 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 e quando você menos esperar, a trombeta vai tocar e nós vamos subir. Ele controla o tempo, ele escreve a história. Adão, Sete, Enos é a prova de que Deus está olhando homem por homem, casa por casa, escrevendo no memorial dele, que está lá no livro de Malaquias, no capítulo 4, sua história, sua dificuldade, sua característica, a tribulação que você está passando. Nada está passando despercebido dos nossos Deus. Você quer ter uma prova de que Deus sabe? Para você sair daqui desta noite dizendo: rapaz, não tem Jornal Nacional, não tem CNN, não tem Fox News. Veja Daniel capítulo 9, versículo 24. Daniel capítulo 9, versículo 24. Como é que está escrito aí no telão? 70 estão para o seu e os seus. Pronto. Isso é Gabriel ao lado de Daniel, dizendo: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Irmãos, Daniel estava onde aí? Na Babi? Quem governava a Babilônia era um crente, sim ou não? Eita, os irmãos não estão vindo para a EBD. Quem governava a Babilônia era crente, sim ou não? Quem governava a Babilônia nessa época era Nabucodonosor, lá no começo. Tinha nada de crente. Camarada complicado. Tão complicado, que Jesus, para deixar ele mais ou menos normal,
Botou ele para comer capim no meio do mato por 7 anos, para ele aprender que se você levanta o muro, a glória é de Deus. Se você reforma a casa, a glória é de Deus. Se Deus lhe coloca como liderança, a glória é de Deus. Se Deus lhe constitui como líder, a glória é de Deus. Se Deus faz de você rei, a glória é de Deus, porque a honra, o louvor, o domínio, a exaltação e o poder não saem da mão dele. Nabucodonosor, meu camarada, deixe de besteira, dê glória a Deus, senão você vai comer capim. 70 semanas estão determinadas sobre o seu povo. O mundo governado por homens maus, por homens que adoravam a todo tipo de enganação e de mentira. Um mundo que não havia assim segurança para o povo que temia Deus. Tanto é que Jerusalém tinha acabado de ser invadida, o povo tinha sido levado para o cativeiro novamente e eles estavam ali perdidos. Tão perdidos que os babilônios chegavam para ele e diziam: rapaz, a gente ouviu dizer que você era um povo que gostava muito de cantar, que vocês eram muito alegres, que vocês têm canções, que vocês têm salmos, que vocês tocam harpa, que vocês têm lira, tamboril, tem trompete, tem trombone, tem tudo. Canta uma música aí para a gente. Aí eles olhavam um para o outro assim e diziam: mas como é que nós vamos cantar uma música em terra estranha? Aqui não está bom para a gente. E não tem como cantar com fingimento. Não tem como cantar sem sentir a presença de Deus. O hino vai sair frio. A letra não vai tocar na alma. Eu posso até cantar com angústia, mas eu tenho que cantar confiando que Deus está ali. Eu posso até cantar no meio da tribulação, como Paulo e Silas cantaram dentro da prisão, mas eu tenho que estar com o meu coração um altar limpo, santificado, consagrado, porque se eu estiver no meio da prisão cantando com sinceridade, Deus vai abalar o alicerce da prisão para soltar você de lá. Mas na Babilônia não tem como cantar, não. Tem não, né? Isaías, levanta, acorda. Está na hora de escrever o que eu estou mandando. Abra aí sua Bíblia. 44 de Isaías, versículo 28. Isaías 44, 28. Eis que eu digo assim a respeito de Ciro. Ele é meu? Ele é meu? E Ciro era crente? Você vai sair daqui nesta noite, lembrando e sabendo que toda vez que você lê sobre genealogia na Bíblia, você está dizendo assim: mas rapaz, olha Deus escrevendo a minha história. Olha Deus mudando a história para me beneficiar. Olha Deus dizendo que hoje é o dia da minha resposta. Olha Deus dizendo que depois que Ele fala não tem quem apague. Olha Deus escrevendo lá no céu que a minha resposta vai chegar porque Ele é soberano. Lá no meio da Babilônia, a Babilônia foi derrotada, foi derrubada e chegou Ciro, rei da Pérsia. Só que tem um problema. Quando Deus determina isso para Isaías escrever, faltavam 150 anos para Ciro nascer. E agora? Deus, o seu Deus, o seu Deus, o seu Deus, Ele não é só Deus da história não, Ele é Deus que diz assim, ó: seu pai pode não ter nascido, seu avô pode não ter nascido, seu bisavô pode nem existir na terra, mas eu estou determinando que você vai nascer, vai ser imperador lá da Babilônia, vai ter a caneta forte para escrever lá no papiro: o povo do Deus dos céus não pode continuar como escravo, porque Ele me deu a terra, mas Ele é Deus dos céus e Ele manda em mim. Adão, 7 anos, 150 anos, Deus não está preocupado. Deus não está preocupado se você não consegue enxergar a saída que você está esperando, porque a história dele na tua vida já está escrita. Aí olha que interessante, nós vimos lá em Daniel 9 que estavam determinadas 70 semanas. Quem aqui é pentecostal? Diga glória a Jesus. Tem muita gente pentecostal, viu? Irmão, pentecostal, ele olha para a Bíblia e sabe que Deus está falando com ele de uma maneira especial. Olha só, Esdras capítulo 1, versículo 1.
Hoje é dia de folhear a Bíblia para lá e para cá, viu? Você vai sair daqui com calo no dedo, em nome de Jesus. Esdras capítulo 1, versículo 1 diz o quê? No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, o que foi que ele fez? Para que se cumprisse a palavra de quem? Esse Senhor é seu Deus, esse Senhor salvou a sua alma, esse Senhor disse que está fazendo uma casa para você no céu, esse Senhor disse que a sua dívida foi paga, pois ele disse a Ciro assim, ó, pela boca do profeta Jeremias, você vai levantar, Ciro, e vai dizer assim, ó, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo, o que é que ele diz? Bota o versículo 2. Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e o quê? E quem é que estava mandando em Ciro? Quem é que está mandando no pagão? Quem é que está mandando no rei que nem sabia que Deus existia? Aí ele faz Ciro abrir a boca e dizer assim, pois ele, que eu nem conhecia, me conhecia, mandou eu nascer, só para dizer que tinha uma ordem para mim. Ele me encarregou de fazer o quê? Os irmãos estão entendendo o que é que Deus está fazendo? Deus está pegando o ímpio para olhar para a sua história e dizer assim, eu não sei porquê, mas eu acordei com esse desejo no coração, estou mandando essa mensagem para você para dizer que aquela sua fila para o exame foi encurtada, que o procedimento que o médico disse que não ia fazer, ele mandou refazer e está autorizado, que o exame que dizia que você estava desenganado não serviu de nada, porque tem um Deus no céu escrevendo a nossa história, o nosso calendário. 70 semanas estão determinadas. Setenta semanas estão determinadas. Aí eu não gosto de genealogia, mas veja Esdras capítulo 2, versículo 6. Esdras capítulo 2, versículo 64. 2:64. Perdão a mídia. Toda esta congregação junta foi de quantos? Essa é a primeira parte, certo? Quando começa a juntar o restante do povo, passa de 50 mil. Você imagine o que é seu nome estar no meio desses 50 mil para dizer assim, eu estava na Babilônia, eu vi a Babilônia cair, eu vi o rei da Pérsia entrar, eu vi o rei da Pérsia convocar uma reunião, chamou toda a imprensa, fez escrever no papel e divulgou para todo mundo, olha, eu sou Brabão, eu derrubei Nabucodonosor, eu governo sobre a terra, mas tem um lá em cima que antes de nascer mandou eu dizer a vocês que são judeus, que confiam no Deus de Israel, que está na hora de vocês voltarem para casa, porque o templo de vocês vai ser reconstruído e vocês não vão voltar de mão abanando não, eu quero os sacerdotes voltando, eu quero os levitas voltando, eu quero os porteiros voltando, eu quero os cantores voltando, eu quero a congregação voltando e vou dar a vocês o ouro, a prata, a mesa, as bacias, o candelabro, tudo o que a gente tirou do templo, porque contra o Deus de Israel não tem como a gente prosperar. 50 mil vitoriosos sem entender nada. Aí aquele povo, Jefferson, que diz assim, a gente não tem como cantar, como é que eu vou cantar? Eu vou pendurar minha harpa aqui em cima dos salgueiros. Aí um toca no outro e diz assim, olha só, abre o olho, parece um sonho, parece um sonho, parece um sonho, parece um sonho, mas é verdade. Aí o salmista diz, então a nossa boca se encheu de riso, se encheu de riso, se encheu de riso, e a nossa língua de cântico, aquele povo que não cantava, que estava triste, cabisbaixo, agora estava unido, cantando, louvando e adorando, porque Deus estava tomando conta da história. 70 semanas estão determinadas.
Capítulo 4, versículo 5 de Esdras vai dizer que tem um probleminha. Problema sério. Qual é o problema? Está aí. Alugaram contra ele, olha o dinheiro. Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem seu plano. Todos os dias de Ciro, até a chegada de Dario. Irmãos, a gente está olhando para esse versículo, a gente diz assim, gente, mas não foi Deus que mandou? E como é que parou? 70 semanas estão determinadas. Nem vai ficar pronto antes, nem vai ficar pronto depois. Porque quem controla o tempo escreveu assim, são 70 semanas. Esse impedimento que se levantou aqui, a tribulação que acontece na tua vida, esse sentimento que a gente pensa que já perdeu, quando olha para o lado não tem esperança e diz assim, mas até na igreja eu vou, mas não sinto a mesma coisa. Eu sinto do lado da mesma irmã, mas não sinto a mesma alegria. Eu vou para o culto, não reconheço mais a minha casa. Eu fico no conjunto, mas não tenho mais aquele fogo no coração. O que é que está acontecendo? 70 semanas estão determinadas na sua vida, e enquanto não for o tempo de você cantar, vai marchando, vai marchando, vai marchando, porque Deus continua escrevendo a história. Conseguiram parar. Conseguiram parar. Se você ver o versículo 24 do capítulo 4, aí você vai ver que realmente a casa de Deus parou em Jerusalém. Parou em Jerusalém. Mas veja Neemias capítulo 1, versículo 11. Neemias capítulo 1, versículo 11. Ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo. Irmãos, sabe onde é que foi feita essa oração? Na cozinha. Você está vendo o que é que Deus te trouxe aqui para dizer a você? Que Deus não está preocupado se a sua roupa não é a mais bonita, ou se você não pôde estar aqui nesta noite, ou se você às vezes olha para você e diz assim, mas como é que eu vou orar? Não sei nem o que dizer. Esse homem era copeiro do rei. Neemias era copeiro do rei. Estava lá dentro da Pérsia. A Babilônia já caiu, ele está no Império Persa. Ele viu Ciro. Ele não voltou com Esdras, ele vem depois, cerca de 14, 17 anos depois, já era Dario. Só que quem disse a profecia foi Daniel. Daniel viu Nabucodonosor, Daniel viu Ciro, Daniel viu Dario. Acontece que além de Daniel ver Dario, Dario viu Daniel. Daniel tinha um coração tão reto diante do Senhor, que o rei da Pérsia, Dario, olhava para ele com um carinho tão grande, com um respeito tão grande, que colocou Daniel com destaque ali naquele governo. Mas as pessoas invejosas que acontecem tanto dentro de casa como fora de casa, porque a inveja é um espírito, irmão, a inveja não é uma pessoa não. Muitas vezes o diabo quer que eu fique com raiva do irmão, achando que o problema é ele. Não, o nosso problema é o nosso inimigo, que sabe que nós vamos morar na casa de onde ele foi expulso e não pode mais voltar. O nosso problema é que o nosso inimigo sabe que a nossa história é de vitória. O nosso problema é que o nosso inimigo sabe que tudo que Jesus fala, ele vai cumprir. O nosso problema é que às vezes eu esqueço que o meu Deus é fiel para responder muito mais abundantemente além do que aquilo que eu peço. A inveja foi tão grande, irmão Cleiton, que botaram Daniel dentro da cova dos leões. Mas quando bota crente dentro da cova dos leões, tira o sono do rei.
E quando tira sono do rei, pode ter certeza, vem vitória grande para você. Quando você começar a entender que o rei está ficando incomodado, que o rei está ficando sem saber o que fazer, é Deus apertando o juízo da autoridade para dizer assim: pois dormir você não dorme, sonhar você não sonha, enquanto você não tirar da cadeia José, enquanto você não tirar da fornalha o jovem, enquanto não tirar Daniel da cova dos leões, você não volta a ter uma noite boa. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Neemias consegue do rei a liberação. E o que é que isso quer dizer, irmão Jorge? Isso quer dizer que quando Dario, preste atenção nisso, irmão. Quando Dario chama, Artaxerxes chama Neemias e escreve as cartas para ele, autorizando. Vá com a autorização, atravesse o rio. Quando chegar lá, entregue esses documentos em cada cidade que você passar, dizendo que eu, o rei da Média e da Pérsia, estou autorizando você a reconstruir os muros de Jerusalém. Neemias era copeiro. Irmãos, quando eu olho para isso, eu fico assim sem entender, irmã de Jefferson. Porque às vezes a gente quer olhar para o rei, a gente quer saber o que é que o juiz vai falar. Mas um cozinheiro, quem é que está preocupado? Mas Deus tinha dito a Daniel: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Irmão Jorge, eu não estou entendendo onde é que o senhor quer chegar. Na hora que Artaxerxes, olha só, Deus trabalhando na sua vida, irmão. Ciro mandou reconstruir. Quando o povo chega lá, confusão, a obra para. Dario é amigo de Daniel, um ímpio amigo de um crente. Aí ele testifica que não há Deus na terra senão o Deus de Daniel. Aí ele morre. Aí vem Artaxerxes, a terceira linhagem, para dizer a Neemias: senta aqui, Neemias, está aqui o papel assinado. Sabe o que é que você não presta atenção às vezes, e às vezes passa da minha visão? É que quando Neemias recebe aquela carta, que pega o seu cavalinho, que chega em Jerusalém, que arrudeia e vê os muros todos quebrados, aquele ano era o ano 455 a.C. E o que isso quer dizer, irmão Jorge? Quer dizer que 70 semanas estão determinadas sobre a sua vida, sobre o seu povo. Escreva aí: no ano 455 da história, eu vou colocar um homem em cima de um cavalo, ele vai arrodear Jerusalém, vai levantar o povo num clamor, vai unir o povo que estava desunido. Eles vão começar a entender que quem tem que fechar as brechas do muro são eles, que vai se levantar gente contra, que vai se levantar gente querendo derrubar, mas o povo vai continuar unido. Uma hora eu trabalho como pedreiro, outra hora eu trabalho como vigia, noutra hora eu sou soldado, noutra hora eu sou servente, mas a obra do Senhor não vai parar. E em 52 dias, mas não era difícil, mas não era impossível. E agora, 52 dias, Samuel, cercaram Jerusalém todinha. Enquanto isso estava Ageu, estava Zacarias dizendo: a glória da segunda casa, a glória da segunda casa, a glória da segunda casa será maior que a da primeira. O relógio de Deus não parou, o relógio de Deus não atrasou. Levantou o imperador a favor, levantou o imperador contra, levantou gente a favor, levantou gente contra, mas foi no ano 455 que começou a reconstrução. E o que isso quer dizer? O anjo explica bem direitinho a Daniel. Começa a contar assim, Daniel. São 70 semanas. Cada dia vale um ano. Quem for bom de matemática, 70 vezes 7 dá 490 anos. 490 anos. E o anjo ainda explica a matemática, assim: uma semana mais 62 semanas. Até surgir o ungido.
O que é que isso quer dizer? Você está vendo Neemias fechando o muro? Aí eu estou perguntando a vocês agora, em nome de Jesus. Pergunta para o irmão que está do teu lado. Diga assim: meu amado, você está disposto a me ajudar a fechar as brechas? Você está disponível para me ajudar a levantar os muros de Jerusalém? Eu posso contar com você para reconstruir os muros de Jerusalém? Por quê? Porque Deus determinou 70 semanas. O muro tem que estar bem certinho, bem fechadinho. O templo tem que ser reinaugurado, porque o homem está vindo aí. Que homem? O filho do homem, aquele que Isaías diz: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros. Começa a contar. 455 a.C., quando você tira 62 semanas mais 7, 62 mais 7 dá quanto? 60 aí? Fica faltando uma, né? São 70, 69 semanas, irmã Vânia. Na semana de número 69, no calendário, sabe que ano era? Ano 30 depois de Cristo. Sabe o que estava acontecendo no ano 30 depois de Cristo? Numa sexta-feira à tarde, lá no Monte Gólgota, Jesus Cristo, o Filho de Deus, que foi prometido por Isaías, lá no capítulo 9 e no capítulo 7, estava crucificado na cruz, cumprindo a profecia das 70 semanas e dizendo assim: a sua dívida, a sua culpa, a sua mancha, a sua acusação, o seu pecado foi rasgado, foi apagado, você agora está livre, está liberto, porque não tem rei, não tem governo, não tem imperador que desfaça o que Deus determina. 70 semanas estão determinadas sobre o meu povo. E o que isso quer dizer, irmão Jorge? Às vezes, Deus está agindo de uma forma que eu não consigo enxergar. Lá na cozinha, botando o copeiro para chorar. Lá na cozinha, botando a menina para chamar a mulher do general. Às vezes na prisão, dizendo assim: como foi teu sonho? E Deus trabalhando. Não fique esperando apenas o rebuliço da terra e o terremoto, não. Às vezes a sua resposta vai parar do seu lado, cantando como um passarinho, para dizer assim: seu dia chegou. O Deus dos céus, no calendário dele, nas 70 semanas do Senhor, hoje é o seu dia. Como assim, irmão Jorge? Jesus, quando morreu, fechou a semana 69. Semana de número 69, falta uma semana. Você vai sair daqui nesta noite sabendo o quanto você é especial para Deus. E isso não é palavra de coach, nem de nada para dizer que você é muita coisa, não. Porque a gente sabe que a gente é pecador. Mas você quer saber o quanto você é importante? Quando Jesus sobe na cruz, que funda a igreja dele, que ele diz tetelestai, ali ele parou o relógio de Deus. 69ª semana, parou. Por quê? Apocalipse capítulo 6, versículo 10 e versículo 11 vai dizer que enquanto não se completar o número... Você aceitou Jesus? Quem aceitou Jesus aqui? Está faltando menos um, está faltando menos um, está faltando menos um, está faltando menos um. Aí você vai sair daqui, chegar na sua rua e vai dizer: olha, aceita Jesus para ficar faltando menos um, para faltar menos um, para faltar menos um. Sabe por quê? Quando se completar o número, aí a semana começa a contar de novo. Aí sabe onde é que o irmão Luiz vai estar? Sabe onde é que o irmão Marcos vai estar? Sabe onde é que o irmão Heriberto vai estar? Sabe onde é que você vai estar? Quando a gente menos esperar, a gente vai estar sentado, irmão Jorge, numa mesa bem grande, 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 bem grande. Sabe por quê? Deus começou a história escrevendo: Adão, Sete, Enos, Samuel, Hernando, Jorge, Daniele, Heriberto, o Wellington, e saiu escrevendo nome por nome, nome por nome, nome por nome, até que ele venha. O governo da terra está debaixo das mãos do Senhor. Nesta noite,
Pare para ouvir a história da irmã. Isso é genealogia. Isso é livro das crônicas. É Deus ensinando a você que Ele sabe onde o pão está escondido. Ele sabe onde o tesouro está escondido. Que Ele está olhando a sua história. E que o grande dia está chegando em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus pode levantar um copeiro, mas o cronômetro dele não para. Deus pode levantar uma rainha, o relógio dele não para. Deus pode pegar um escravo, o relógio dele não para. A obra do Senhor não vai parar. Agora eu queria fazer um pedido à igreja, em nome de Jesus. Olhe para o irmão que está do seu lado, para cada um dos seus lados. E diga assim: você tem um talento, meu amigo. Você tem um talento, meu amigo. Você tem um talento dado por Deus na sua vida, minha irmã. E eu vou completar a frase, pastor Almir, dizendo assim: eu queria, em nome de Jesus, que você viesse gastar o seu talento na obra, porque no reino de Deus a seara é grande e tem vaga para você gastar o seu talento na seara dele. Você não pense que a seara do Senhor é do tamanho das cadeiras desse púlpito, não, que isso aqui não é nada. Se você virar para lá e olhar o tamanho da rua, você vai ver o quanto a gente é pouco. Você vai dizer: Jesus, manda mais, manda mais, manda mais, porque a seara é grande, eu preciso de ajuda.